Dando continuidade então à nossa aula, mesmo que a gente tenha aí tudo isso, nós temos alguns paradigmas aí do mundo moderno. Primeiro, o suprimento inesgotável de energia e de matéria como uma necessidade aí básica de cada uma dessas pessoas, como também necessidade básica das atividades que a gente desenvolve. Apesar da gente ter é, muita consideração aí, conscientização ambiental, mesmo que a gente tenha muitos resultados e vise muito essa questão da possibilidade de energia de suprimentos, né? Pensando nessa capacidade finita do meio de reciclar matéria e absorver os resíduos que o nosso planeta às vezes tem, com esse aproveitamento desses resíduos, a ciclagem de nutrientes, ciclagem de reservas, de resíduos. A conscientização ambiental, ela não acompanhou, é, como que eu vou te explicar? A mesma marcha de evolução que nós temos desse processo de revolução verde, que nós acabamos de falar, devido à irresponsabilidade no manejo e até mesmo na falta de conhecimento sobre os impactos que são causados pelas atividades agropecuárias. Porque não adianta só o setor agrícola ele começar a produzir baseado nas novas tecnologias, nas máquinas e insumos mais sofisticados, se, mesmo com toda a tecnologia, ele ainda vai estar utilizando todo o suplemento, energia e matéria e acabar não tendo o processo de reciclação e absorção desses nutrientes. Então, não condiz com nada. Não adianta a gente pensar também que a gente vai resolver todo o problema com uma solução só, como, por exemplo, se a agricultura orgânica ela fosse a única opção viável para a produção de alimentos no mundo. Então, acaba que a gente também acaba perdendo nesse sentido de pensar dessa forma. Mas também não podemos nos contentar dizendo que o modelo que nós empregamos até hoje de agricultura, ele é o modelo mais satisfatório para produzir o suficiente. Ele produz uma quantidade suficiente, que às vezes é mal distribuída, mas não pode ser considerado um modelo mais interessante. Então, há uma necessidade muito grande de os produtores investirem tanto em capacitação como em cooperação, como também em tecnologias, claro, viáveis, capazes aí de reciclar matéria, de absorver resíduos, de fazer uma transformação com a redução aí de energia e de utilização de matéria desses suplementos que são esgotáveis, para um melhor aproveitamento dos agrossistemas e para também uma valorização do seu produto que é produzido no final. Então acaba que a gente precisa de ter todo esse cuidado aí quanto a essa atividade. A nós pensarmos somente em aumentarmos a área produtiva para suprir a necessidade de alimento do mundo, não adianta. Adianta a gente pensar que vamos acabar então com todas as commodities, soja, milho que são cultivadas no país, porque esse é o problema? Não adianta. Adianta a gente pensar em reduzir as áreas produtivas. Vamos produzir em menos áreas e vamos destinar essas áreas então à preservação ambiental. Não adianta. O que a gente pode fazer? É visar uma transição desse ecossistema que nós estamos trabalhando, o sistema atual que nós temos feito de produção, para sistemas integrados e sistemas mais eficientes, pensando em alinhar tanto a produção ambiental, produção rural, com a parte ambiental, porque senão não adianta nada. Olha para a gente ver quantos cenários nós temos de destruição aí, pensando em vários fatores. Qual que é a solução que nós daríamos para várias situações que nós vamos ver aqui? As situações muitas vezes não estão ligadas somente a um processo de conscientização ambiental na parte rural, mas de uma conscientização como um todo. Então, a solução mais eficiente é aproveitar tudo que nós temos da terra ao máximo, aumentando a produtividade, só que fazendo um processo de integração com a adoção de sistemas integrados. Sistema de integração lavoura-pecuária, floresta, é um sistema. E quantas outras que a gente não pode utilizar bovinocultura com agricultura, pecuária com pastagens, que a gente pode, assim, fazer um processo de tornar isso daí, fazer esse processo. Precisamos também de investir em capacitação, treinamentos e até mesmo acesso de informações que permitam que o agricultor ele possa tomar algumas decisões no momento para que a gente possa evitar situações como essas que nós estamos vendo aqui, que muitas vezes esses estragos foram feitos a passar do tempo, foram se acumulando até chegar a um ponto de causar esses danos diretos aqui.
como a redução de produtividade, empobrecimento do solo, morte do solo causada por erosões e por outros danos aí especificamente falando. Intoxicação de animais, intoxicação de humanos, indisponibilidade hídrica, dentre tantos outros fatores que nós acabamos de uma certa forma perdendo aí o controle. É necessário então que cada propriedade rural, cada produtor, ele possa fazer o manejo adequado do solo e da água nas suas propriedades rurais para poder garantir a disponibilidade de água tanto em quantidade como em qualidade suficiente para a sua atividade e também para a necessidade de outros, como por exemplo as cidades e etc, para que a gente não venha também a ter cenas como as cenas anteriores que nós acabamos de ver. A conservação do solo, conservação da água, tentando evitar vários problemas como esses que nós estamos enxergando aqui nas imagens, ela permite não só reduzir o processo erosivo e as suas consequências associadas, como assoreamento, desmoronamento, perda de produtividade, perca aí de certa forma de nutrição, como também melhorar o aproveitamento dos recursos hídricos e todas aquilo que nós podemos em si de uma certa forma desempenhar. Nas áreas de atividades, como nós temos aí agro-silvopastoril, ou nesses diversos modelos que nós temos hoje, que funcionam muito bem, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal que precisam de ser respeitadas, e muitas delas nós vemos que não são respeitadas porque são abertas para novas áreas agrícolas, para novas áreas de pastejo, etc. e tal, ou até mesmo para desmatamento, ou mesmo achamento de fogo, como nós vemos nessa imagem que nós estamos vendo agora. Mas respeitar tanto a área de preservação permanente como a reserva legal é interesse em garantir infiltração de água no solo e também a manutenção desta água por muito mais tempo no sistema hidrológico, ou seja, sistema de água que nós temos. Então, nós como técnicos que vamos ser chamados aí, de uma certa forma, para atuar em propriedades rurais que apresentam vários desses problemas ambientais, como passagens degradadas, rios assoreados, erosão, sistema de produção intensivo, vem um, vem outro, vem um, vem um, vem outro, e ainda uma grande utilização de insumos químicos, nós temos que pensar então quais práticas conservacionistas que nós poderíamos atuar como os técnicos para fazer esse processo. Para fazer esse processo de recuperação, para fazer esse processo de junção, tanto de uma atividade como de outra atividade, exatamente falando. Outro fator também, né? Não adianta a gente pensar somente em suprir as necessidades humanas do mundo sem que haja também uma conscientização ambiental para as pessoas que vão consumir esses alimentos ou vão consumir situações para que a gente não veja esse acúmulo que nós temos aí. Olha só que situações que a gente verifica. Sem, por exemplo, destinação correta de lixo, sem um saneamento adequado e tudo mais. A Organização Mundial da Saúde, ela menciona que a falta de saneamento básico, ou a mesmo saneamento básico precário, como situações que nós vemos aqui, ou mesmo nós podemos recorrer a imagens, né, que vamos ver que a falta, o cuidado que não tivemos com algumas situações, ou mesmo aqui a gente vê as poluições ocasionadas aí por tantas coisas, sejam de cidade ou sejam mesmo do processo de saneamento básico que falta, é uma grave, o Ministério, a Organização Mundial da Saúde diz que isso é uma grande e uma grave ameaça à saúde humana. Esse desequilíbrio que nós conseguimos observar no saneamento ambiental é uma grave ameaça à população, principalmente quando a gente vê situações como essas. Tanto em questão, aqui, verificamos aqui essa imagem e nós vimos situações parecidas com isso ultimamente aqui no Brasil, né, no final do ano passado, no ano passado, que foi aquela questão dos óleos que foram derramados aí nas praias brasileiras, né, a mortandade aí de animais muito comum e, claro, né, essa questão da poluição. Essa poluição aqui que nós vemos é uma poluição do ar, né,
mas quanta coisa que nós vemos e verificamos, por exemplo, de falta de saneamento ambiental, essas poluições da água, a poluição do solo, tudo isso disseminado no mundo pode causar grandes prejuízos e grandes danos aí, de uma forma assim que às vezes consideramos como até mesmo de irreversibilidade. Hoje falamos de tantas doenças, evidenciando aí que nós estamos vivendo no momento, coronavírus, grande prejuízo para cada um de nós, por situações assim bem drásticas de desequilíbrio. Olha essa imagem, como nós conseguimos conviver numa sociedade numa imagem como essa. Se você olhar essa imagem, já te dá um nervosismo. Imagine situações que nós temos vivido desorganizadamente, em desordem, sem respeito à lei, sem respeito a tantos fatores que nós precisamos. Quantas árvores você vê nessa imagem? Quanto de verde você vê nessa imagem? Então, tipo, como que nós estamos? Né? Olha para você ver o nível de poluição que nós podemos enfrentar nessa outra imagem. Tudo isso estamos sentindo na pele todos os problemas e situações. Olha, a gente para ter uma ideia. Mato Grosso estabelece zerar a meta de desmatamento legal até 2020. Brasil diz que cumprirá o acordo climático fechado em Paris, só que será caro. O Brasil hoje tem um compromisso de reduzir até 37% e até 2025, 43% até 2030 as emissões de gás de efeito estufa. Para isso, pretende zerar o desmatamento da Amazônia Legal e restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030, uma área equivalente ao território da Inglaterra. Então, olha quantas situações nós temos aqui que precisam de ser, de uma certa forma, respeitados, tanto pelo produtor, tanto pela sociedade, para que a gente possa fazer esse processo de sustentabilidade, de junção de um com